Senhoras e senhores, boa noite. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Antônio Carlos da Silva. Presente. Vereador Guilherme Vilela de Lima. Presente. Vereador Joaquim Reis Pereira da Silveira. Presente. Vereador Zé Arcácio Vilela. Presente. Vereadora Paulina Desidério Cândido. Para presente agora. Presente. Vereador Rafael Henrique da Silva Freire. Presente. Vereadora Sanda Aparecida de Carvalho Nascimento. Presente. Vereador Valdeci Pimenta Freire. Presente. Senhora Presidente, declaro que se encontram presentes 9 vereadores, sendo verificado o quórum para a realização dessa reunião ordinária. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente reunião. Teremos agora o pequeno expediente. Coloco em discussão a ata da 35ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Alpinópolis, realizada no dia 18 de novembro de 2019. Encaminhamento de votação. Vereador Rafael, líder da oposição, qual será a sua orientação? Peço que votem sim. Vereador Guilherme, líder do governo, qual será a sua orientação? Deixe os novos edis votarem da maneira que quiserem. Passaremos para a votação nominal. Senhora Paulino. Eu não vou votar aqui uma que eu trouxe o testado que eu fui para o hospital. Vereador Joaquim. Não. Vereador Guilherme. Sim. Vereador Antônio Carlos. Sim. Vereador Valdeci. Sim. Vereador Rafael. Sim. Vereador Mauro. Sim. Vereador Zé Acácio. Sim. A ata está aprovada. Projeto de Lei 020, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar à dotação que menciona e dá outras providências, de autoria do senhor prefeito municipal. Moção de aplausos. Autoria, vereador Joaquim Reis Pereira da Silveira. Assunto, moção de aplausos ao senhor Paulo Roberto da Silveira. Moção de aplausos. Autoria, vereador Rafael Henrique da Silva Freire. Assunto, aplausos para os alunos Lavínia Soares Cardoso Passos e Vinícius Henrique Reis Caetano, bem como para a professora Rosa Maria Mendes de Lima e para a diretora Ana André de Oliveira. Moção de aplausos. Autoria, vereadora Sanda Aparecida Carvalho Nascimento. Assunto, aplausos para a presidência do Cicobi Credialp, extensivo a todos os diretores e funcionários, em especial a senhora Margarida Maria Lacoque. Moção de aplausos. Autoria, vereadora Sanda Aparecida Carvalho Nascimento. Assunto, aplausos para a cidadã Ana Maria Daniel Evaristo. Excelentíssima senhora presidente, vereador com assento nessa Casa de Leis e com fundamento no artigo 182, 7 do Regimento Interno, na qualidade de vereador do município de Alpinópolis, exercendo o munus de agente fiscalizador, vem a presença de Vossa Excelência, diante da resposta enviada pelo Executivo, por meio do ofício 260 de 2019, entendendo que algumas questões ainda ficaram sem os devidos esclarecimentos, motivo pelo qual requeiro uma complementação das informações enviadas. 1. O cemitério de Alpinópolis é de propriedade da Prefeitura Municipal? Em caso de resposta afirmativa, solicitamos o envio da escritura que comprove a posse. 2. Em caso de não ser um bem público, pedimos que seja especificado quem é o proprietário e ainda esclarecido que tipo de vínculo há entre a Prefeitura Municipal e o dono, seja este pessoa física ou jurídica. 3. Em relação aos terrenos do cemitério municipal, é sabido que os mesmos são negociados e paga-se por eles, presumindo-se que acabam se tornando propriedades particulares. Assim, pedimos que sejam esclarecidos alguns pontos que ficaram obscuros. Os que já foram adquiridos foram pagos a quem? Se a essa Prefeitura Municipal, favor esclarecer como foi levado a cabo o processo e enviar cópia de algum documento, a título de exemplificação, que comprove a concretização da venda. Os terrenos podem ser negociados entre proprietário e outros sem intermediação da Prefeitura de Alpinópolis, como ocorre com outros imóveis? Recolhe-se ITBI nessas negociações, caso existam? Na hipótese de famílias que não possuírem terrenos no local, em caso de morte de algum ente, obviamente deverão adquirir um local para o sepultamento. Assim, pedimos que sejam aclarados alguns pontos. A Prefeitura Municipal vende algum imóvel no cemitério de Alpinópolis? Existem terrenos disponíveis para venda no cemitério municipal? Quantos seriam? Quem compra recebe uma escritura ou algum outro tipo de documento comprovando a posse? Qual o destino do dinheiro da venda destes terrenos?
Existe algum tipo de imposto cobrado sobre esses terrenos? Por se tratar de bens imóveis e supostamente pertencentes a determinadas famílias, seria possível penhorar um terreno no cemitério municipal? Em caso de resposta afirmativa, pedimos que informe se o município de Alpinópolis já penhorou algum. Reitero o pedido de esclarecimento sobre a questão de um possível esgotamento da capacidade do cemitério municipal. Caso aconteça, existe algum planejamento por parte do Poder Executivo para aquisição de outro local para acomodar a necrópole? Existe alguma responsabilidade da Mitra Diocesana de Guaxupé, representante oficial da Igreja Católica Apostólica Romana, em relação ao cemitério de Alpinópolis? Se sim, há algum convênio firmado entre a Igreja e o município? Justifica este requerimento para termos ciência de todos os fatos acima mencionados e verificação dos atos praticados pelo município. Aguardamos deferimento de Vossa Excelência e posterior envio ao chefe do Poder Executivo. Alpinópolis, 25 de novembro de 2019, Rafael Henrique da Silva Freire, vereador. Convite do Colégio Albertino a todos os vereadores para a formatura do segundo estágio de educação infantil. A entrega dos certificados acontecerá no dia 5/12, às 19 horas, no Teatro São Paulo. Convite do Colégio Albertino para a formatura do 9º ano. A entrega do certificado será no dia 29/11, às 19 horas, no Teatro São Paulo. Convite para o Fórum Sul-Mineiro de Educação Infantil. Tema: Memórias Infantis. Data: 28 de novembro de 2019. Local: Clube Serra Verde. Horário: das 8 às 12 horas. Inscrições e informações até o dia 26/11. É um convite para todos os vereadores. Defiro o requerimento, vereador Rafael. Solicita a leitura do parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação ao parecer breve do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Leitura do parecer. Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Prestação de contas do exercício financeiro de 2016. Relatoria Mauro Celso de Souza Santos. Relatório. A matéria em análise tramita nesta Casa Legislativa em atendimento ao contido no artigo 255 e seguintes do vigente regimento interno. Presentemente, o projeto encontra-se nesta comissão em atendimento às normas regimentais que disciplinam sua tramitação, estando sob responsabilidade desta relatoria para que seja exarado o parecer sobre o mérito. Passo a emitir meu voto. Voto da relatoria. Segundo o nosso regimento, é de competência desta Comissão de Finanças e Tributação e Orçamento analisar os projetos como presente de acordo com o artigo 255 e seguintes. Quanto ao mérito, entendo que é caso de elaboração de projeto de decreto legislativo reprovando as contas. Em primeiro lugar, devo salientar que no dia 24 de abril de 2017, os vereadores José Cássio Vilela, Sandra Mara Moraes da Silveira Borges, Sandra Aparecida de Carvalho Nascimento e Rafael Henrique da Silva Freire, juntamente com este relator, representamos o Ministério Público Local contra o ex-prefeito Júlio César Bueno Silva, sobre irregularidades no uso e na utilização ilegal de recursos públicos que faço neste ato, ajuntada neste parecer. Sob outro prisma, mas não diferente do já mencionado, de acordo com a manifestação do Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais, emitido no processo 1.012.044, tendo como relator o conselheiro substituto Licurgo Mourão, ficou claro que a prefeitura administrada na época pelo então prefeito Júlio César Bueno Silva celebrou o contrato de programa registrado sob o número 12.06.216 com a Copasa,
cujo objeto foi a prestação de serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, incluindo São Bento, conforme autorizado pela Lei Municipal número 2075, de 30 de junho de 2015. Assim, especificamente na cláusula 5ª, a linha A do referido contrato, ficou ajustado que a Copasa, a título de indenização ao município, da quantia de R$ 1.600.000, referente a bens imóveis do patrimônio público que foram transferidos, quais sejam redes coletoras em tubo de MBV DN 150 com diâmetro variando de 100 a 150 milímetros, que foram transferidos ao patrimônio da Copasa por serem indispensáveis à regular prestação de serviços. A Copasa repassou ao município recursos classificados como receita sob a rubrica 1922.99.52, outras restituições depositadas na conta do município. Entretanto, em julho de 2016, época equivalente a esta prestação, o município de Alpinópolis procedeu à transferência da quantia de R$ 500.000 para custear o pagamento de folha de pessoal da prefeitura. Nota-se que essa atitude do senhor prefeito da época feriu o artigo 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que traz a vedação relacionada às receitas originárias da alienação de bens, as quais devem ser aplicadas em despesas de capital e investimentos, e não em despesas correntes, logicamente, com uma intenção, ou seja, de preservar o patrimônio público. Por fim, o MP de Contas opinou inclusive pelo reconhecimento da irregularidade referente à transferência de R$ 500.000 para custear o pagamento de folha de pessoal da Prefeitura e, por via de consequência, a aplicação de sanção pecuniária de R$ 10.000 ao gestor da época, ou seja, Júlio César Bueno Silva. Portanto, diante de todo exposto, ficou constatado a grave irregularidade na utilização ilegal de recursos da alienação de bens para custear despesas correntes, cabendo ao gestor e ordenador da despesa da Prefeitura à época, como administrador público, a responsabilidade pelo cumprimento das regras e formalidades legais, notadamente o contido no artigo 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e, por via de consequência, houve flagrante violação do artigo 37, caput da Constituição Federal, ou seja, o princípio da legalidade, onde entendo que as contas do município de Alpinópolis do exercício de 2016 deverão ser reprovadas, onde recomendo que o projeto de decreto seja nesse sentido. Conclusão: considerando os fundamentos legais ora declinados, esta relatoria resolve exarar este parecer de forma pela reprovação das contas do exercício financeiro de 2016. Este é o parecer, vereador Mauro Celso de Souza Santos, relator. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Seguindo o voto do eminente relator, esta comissão decidiu, por maioria de votos, votar pela reprovação das contas do município de Alpinópolis, Estado de Minas Gerais, do então prefeito Júlio César Bueno Silva, referente ao exercício financeiro de 2016. A vereadora Paulina Desidéria Cândido emitiu seu voto em separado, divergindo do senhor relator, ou seja, votou pela aprovação das contas. Sala das Comissões, em 18 de novembro de 2019, José Acácio Vilela, presidente, Paulina Desidéria Cândido, vice-presidente, Mauro Celso de Souza Santos, membro. Voto em separado. A vereadora Paulina Desidéria Cândido apresenta seu voto em separado por divergir da relatoria e opina pela aprovação das contas em análise. Em primeiro lugar, o senhor Júlio César Bueno Silva, além de ser um excelente gestor, quitou débitos de prefeitos passados, e suas contas, todas, foram devidamente aprovadas. Em segundo lugar, o que esta comissão deve analisar é o parecer do Tribunal de Contas de nosso Estado, que concluiu pela aprovação das contas do então prefeito no exercício de 2016, onde, se o órgão técnico assim manifestou, o voto e parecer do relator Mauro Celso de Souza Santos é meramente político e não técnico. Por fim, o senhor Júlio César Bueno Silva foi um excelente prefeito, e o senhor relator quer, na verdade, atingir politicamente o mesmo com seu voto contrário. E, sob outro prisma, essa denúncia que foi alegada no Ministério Público Local foi arquivada, demonstrando a irregularidade dos atos praticados.
E ainda não menos importante, requeiro que conste em ata desta comissão que o vereador Rafael Henrique da Silva Freire esteve presente na reunião e este participou e ainda se manifestou na mesma, dizendo que seu voto seria na Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, após a análise da Comissão de Orçamento. Assim, entendo que o parecer enviado pelo Tribunal de Contas deve ser mantido e é como voto. Paulina Desidéria Cândido. Solicito a leitura do projeto de decreto legislativo número 002. Gente, a gente tem só 13 minutos, porque conforme o regimento interno fala, que é só meia hora que pode acontecer essa reunião. Eu quero que as discussões sejam muito breves, que seja muito rápida mesmo. Porque eu tenho horário para terminar. Tem discussão. Senhora presidente. Oi? Peço a palavra. No caso, então delimita tempo para todos que queiram falar, porque assim ninguém invade o espaço do outro, nem um fala de mais, nem o outro fala de menos. Para que, já que o tempo está curto, então limita a quantidade de tempo para que todos possam estar falando. Um minuto, então, para cada um, depois não pode voltar mais a falar. 1 minuto. Está em discussão. Senhora presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Só para constar que, de acordo com o regimento interno, a presença do líder da oposição e do líder do governo nas reuniões das comissões, ela é autorizada. Então, tanto o líder do governo quanto o líder da oposição pode participar das reuniões das comissões, de todas, não só daquelas que eles fazem parte, conforme consta no voto da relatora. E dizer que eu acompanho o parecer do relator e que, de fato, houve sim um atentado ao artigo 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal e ao artigo 37 da Constituição Federal em relação às contas do exercício de 2016. Muito obrigado. Senhora presidente, peço a palavra. Palavra concedida. A Comissão de Orçamento fez o parecer pela reprovação das contas ao simples argumento de que receitas de capital foram utilizadas para os custeios de despesas correntes e que tal conduta seria indevida, ante a um parecer do Ministério Público de Contas, baseado em denúncia pelos nobres vereadores de oposição. Porém, o parecer é simplesmente um documento opinativo que não vincula nenhuma decisão, destacando que o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais não emitiu qualquer decisão sobre o assunto. De outro lado, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, representado pela promotora de justiça dessa comarca, doutora Larissa Brizola Brito Prado, e também pelo doutor Paulo Frank Pinto, coordenador do CRPP de Passos, decidiram conjuntamente no âmbito do Tribunal de Contas e denunciado pelos 5 vereadores, e qual o parecer faço questão de ler. Solicito a leitura do projeto de decreto, só por questão de ordem, porque a gente já está votando o decreto. Solicito a leitura do projeto de decreto legislativo. Dispensa a leitura? Que o nobre colega já falou? Vocês dispensam? Sim. Então, lê, por favor, o decreto. Aí depois a gente volta na discussão. É por questão de ordem aqui. Projeto de decreto legislativo número 002, de 18 de novembro de 2019. Reprova as contas do município de Opinópolis, Estado de Minas Gerais, do ex-prefeito Júlio César Bueno Silva, referente ao exercício financeiro de 2016. A Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação da Câmara Municipal de Opinópolis, Estado de Minas Gerais, por maioria de votos, propõe o seguinte decreto legislativo, conforme artigo 255 e seguintes do Regimento Interno. Artigo 1º. Ficam reprovadas as contas do município de Opinópolis, Estado de Minas Gerais, do ex-prefeito Júlio César Bueno Silva, referente ao exercício financeiro de 2016. Artigo 2º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação e deverá ser remetido pela mesa diretora ao egrégio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, na forma da lei.
Alpinópolis, 18 de novembro de 2019, José Acácio Vilela e Mauro Celso de Souza Santos. Continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra concedida. Só para reforçar, presidente, apesar de já estar bem relatado no meu voto, né, como relator do projeto, e também em cima da fala do vereador Guilherme, né, só justificando que houve sim uma ação condenatória, né, onde o senhor ex-prefeito foi condenado a estar pagando a indenização no valor de R$10.000, e houve sim, né, a recomendação por parte do Tribunal de Contas, né, no sentido da reprovação das contas, sinalizando sim que houve a irregularidade, né, no caso da prestação desse período. E só lembrando também que quando fala que foi arquivado, esse processo foi arquivado aqui no município, lembrando que aqui a gente está em primeira instância, né, o primeiro ato de julgamento, esse mesmo processo já foi encaminhado, né, já está sendo recorrido nas instâncias superiores. Então, assim, não quer dizer que acabou. Citando aqui que recentemente houve o caso da vereadora Sandra, onde ela perdeu a causa aqui dentro do... Continua em discussão. Eu peço a palavra. E outra, está falando tanto do prefeito, do Júlio Batatinha, eu acho envergonhado falar que desse dinheiro dele, porque o senhor vereador, ele ajudou até a assinar lá, ele era do decreto. E uma coisa, que trabalhava para ele, você sabia, chegou lá, não tinha uma caneta para trabalhar. Agora o outro pegou, nós estávamos aqui, sabe de tudo, do desvio de dinheiro, que foi 2 milhões e acho que 100. E isso aí, passou um zip na boca, não falou nada. Agora o prefeito achou uma prefeitura bagunçada, não tinha nada para trabalhar, fez o que fez e acha que ele não fez nada. Agora o outro teve coragem de aprovar uma conta que foi desviado tanto dinheiro, porque hoje votou igual votou hoje a Copasa ali, não precisava daquilo ali, porque o dinheiro tinha vindo para fazer esse serviço para as pessoas. Isso é uma vergonha muito... Continua em discussão. Mais algum vereador? Peço a palavra, senhora presidente. Palavra concedida. Senhora presidente, utilizo de minha fala nesta sessão para manifestar meu posicionamento favorável à aprovação das contas do ex-prefeito Júlio César Bueno da Silva. Assim eu faço, pois pude vivenciar a sua excelente gestão, que pegou uma prefeitura em péssimas condições e conseguiu mudar essa triste realidade. Muito do que se tinha é impossível, se concretizou naquela época. Trago, por exemplo, o bairro Monsenhor Birajara Cabral, a recomposição da frota, o ajuste das contas públicas, as diversas obras realizadas, a sua conduta de firmeza, de dedicação, de trabalho incansável e de sua honestidade. O decreto emitido pela Comissão de Finanças revela um ato de total incoerência que beira a hipocrisia. Como pode a mesma Câmara aprovar as contas de um ex-prefeito que já possuiu até condenação criminal, como foi as contas do ano de 2012, e querer... Coloco a votação do parecer de contas do Tribunal de Contas. Está em votação o parecer. Encaminhamento de votação. O vereador aqui não falou. Uai, você não falou nada aí? Então, faz o favor. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra concedida. Eu quero falar também aí, né, dessa prestação de conta. E esse decreto que foi, né, que vocês, comum aí, que veio lá do tribunal, isso aí é só um argumento que vocês têm de picuinha política, porque se vocês for analisar, é o único argumento que vocês têm para votar contra essa prestação de conta. Porque vocês deviam vestir a camisa e entender, votar pelo justo, pelo certo, e falar também que a doutora Laís já foi arquivada esse processo de vocês, né, que já foi feito, e falar também, né, que essa prestação de conta que a gente vê hoje, o ex-prefeito, tanta dívida que pegou do ex-prefeito, né, que chegava a quase 5 milhões de dívida, e hoje o prefeito atual, né,
que já, igual o Júlio... Eu peço a palavra para falar Palavra concedida. Eu acho que não tem muita politicagem em cima disso aí, não, porque está claro, se desviou 500 mil, não sabe onde foi esse dinheiro. Agora tem um detalhe, na verdade vocês têm que entender que o Júlio fez foi passar a conta do povo aí que pagava R$100 para 190. Hoje o povo paga 190, 90%. Então eu não estou vendo política nisso. Agora a questão de ficou devendo, não ficou devendo, está lá no fora aí. Se está lá os 500 mil que ficou devendo, é porque não sabe onde é que foi, ou falou que sabe, não sabe, tem mais 200 mil, que nem ele, nem o Zé Dalor não sabe onde foi parar. Ué. Então a realidade é essa, ele pegou o povo que pagava R$100 por mês de água e passou para 190. Aonde tem politicagem nisso? Devolvo a palavra. Coloque em votação o parecer de contas do Tribunal de Contas. Vereador... Decreto. Mas aí, como que eu... Ué, você pode paralisar, ué. É lógico. Foi a comissão. Não, até eu concordo que era assim, não mudou. Veio o decreto sacramentando o decreto foi lá para o tribunal. O que aconteceu na reunião, veio o decreto, se aprovado, depois... É lógico, são favor da prestação de... Então tem que explicar certinho como que é a votação. Doutor Giovanni, faz favor, explica no microfone, fazer um favor. Só que... Doutor Ricardo. Deixa eu só fazer uma explicação da votação desta prestação de contas. Vocês têm um parecer que desceu do Tribunal de Contas. Esse parecer do Tribunal de Contas está recomendando a aprovação das contas do prefeito. Vocês têm a liberdade de votar para aprovar ou não. Esse parecer do Tribunal de Contas, para que ele deixe de prevalecer, porque ele não é a palavra final, precisa de ter 6 votos contra ele. Se tiver 6 votos contra o parecer, 2/3, está derrubado o parecer e as contas estão reprovadas. Se não tiver 6 votos contra o parecer, as contas estão aprovadas. Depois disso, vamos escolher qual o decreto que nós vamos colocar em votação, porque existe um pela reprovação e outro pela aprovação. Então não tem como eu colocar o projeto de decreto em votação se eu não sei qual vai ser o resultado ainda. É igualzinho a ata. A ata é lavrada depois que tudo ocorre aqui dentro. Então se faz um projeto de decreto sacramentando. Então esse projeto de decreto, por exemplo, os vereadores que votar contra o parecer, e se for vencido, tem que aprovar o decreto pela aprovação das contas, porque o resultado maior é que manda. Deu para entender? Vocês vão votar o parecer do Tribunal de Contas. Se tiver 6 votos contra o Tribunal de Contas, contra o parecer, as contas estão reprovadas. Se não atingir 6 votos, estão aprovadas. Aí vem o decreto, o projeto de decreto, para ser apreciado em plenário, para verificar se realmente o resultado foi esse, o que ocorreu. Esse decreto, o projeto de decreto, existe para mandar para o tribunal quer saber o resultado da votação.
cabe a vocês a votação agora. Vocês podem seguir a comissão, não seguir, cada um tem o seu voto. O voto é político. O voto, parecer no Tribunal de Contas, é meramente político. Cada um vota do jeito que achar inconveniente. Só que se não tiver 6 votos contra o parecer, prevalece o parecer pela aprovação das contas. E o projeto de decreto vai ser só lido. E se alguém tiver alguma coisa contra o projeto, que está relatando o resultado que ocorreu aqui dentro, manifeste. Então não existe como fazer abstenção do projeto, porque não atingiu o resultado que eu queria. Ele está relatando o resultado da eleição. É como quando se faz uma ata. A ata relata aquilo que ocorreu. Está certo, presidente? Certinho, então, muito obrigada. A votação é do parecer prévio. Depois o projeto de decreto confirmando o que ocorreu durante a votação. Coloco em votação o parecer de contas do Tribunal de Contas. Vereador Rafael, líder da oposição, qual será a sua orientação? Peço aos colegas que votem contra o parecer. Vereador Guilherme, líder da situação. Que votem a favor do parecer de contas do Tribunal de Contas. Passaremos para a votação nominal. Senhora Paulina. Eu sou a favor da... só sim ou não por causa do tempo. Sim ou não? Eu sou a favor da prestação de contas do Julinho. Sou a favor. É sim ou não que é para falar? Sou a favor da prestação sim ou dele. Não? Sim. Eu não vou votar contra, é a favor. Guilherme, orienta eles como que fala. Sim. É isso que eu queria ouvir. Joaquim. Sim. Guilherme. Sim. Antônio Carlos. Sim. Valdeci. Não. Rafael. Não. Mauro. Não. Zé Acácio. Não. E o meu voto também é não. Mas está aprovado, porque precisa de 6 votos. Ele está aprovado. Então, eu vou colocar agora o decreto legislativo que aprova as contas do prefeito, porque todo jeito eu tenho que colocar, porque foi aprovado. Viu? Vocês dispensam a leitura? Doutor Ricardo, eu preciso falar com o senhor antes de votar esse decreto aí. Pode rir à vontade, aqui você está aqui para rir mesmo, fazer gracinha, nós não está nem importando. Nós vamos votar, ele está aqui para ensinar o que vai falar. Então continua. Então, sim. Faz a leitura do decreto aprovando as contas. Decreto Legislativo número 002, de 18 de novembro de 2019. Aprova as contas do município de Opinópolis, Estado de Minas Gerais, do ex-prefeito Júlio César Bueno Silva, referente ao exercício financeiro de 2016. Faz saber que a Câmara Municipal de Opinópolis, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas do município de Opinópolis, Estado de Minas Gerais, do ex-prefeito Júlio César Bueno Silva, referente ao exercício financeiro de 2016. Vencidos os vereadores Rafael Henrique da Silva Freire, Mauro Celso de Souza Santos, Valdeci Freire Pimenta Freire, José Acácio Vilhena, Aparecida de Carvalho Nascimento, que opinaram e votaram pela reprovação. Artigo 2º. Este decreto na data de sua publicação e deverá ser remetido pela mesa diretora ao egrégio Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, na forma da lei. Opinópolis, 25 de novembro de 2019, presidente Sandra Aparecida de Carvalho Nascimento. O decreto legislativo 002, que aprova as contas do município, do ex-prefeito, do exercício de 2016. Está em votação o decreto, se é para aprovar ou reprovar. Vereador Guilherme, líder da situação, qual será a sua orientação? Senhor presidente, só uma questão de ordem. O decreto está pela aprovação. Sim. Você orienta seus colegas a votar a favor do decreto, que é para aprovar, ou contra o decreto, que é para... Não, a gente vota, sim, para votar a favor do que o decreto que comprova a aprovação. Vereador Rafael, líder da oposição, qual será a sua orientação? Eu peço aos colegas que votem não. Gente,
Então, mas eu não concordo com o resultado. Não, eu não quero, não vou aprovar, ué. Não, eu entendi. Eu entendi. Tá entendi, certo. eu não Aí quero. a gente vai pelo decreto, o decreto tá certo. É igualzinho redação final. Então tem que votar aprovando. Se quem votar contra, faz, ó, não foi aprovado. Tem 6 votos contra, mais ou menos assim. Olha o decreto, se as contas já foram aprovadas. É o decreto, não tem gente que votar contra, não. As contas foram aprovadas. Tem gente. É a favor do decreto que é aprovar as contas. O doutor Ricardo. Coloco. Senhora presidente, eu vou corrigir aqui e deixar os colegas à vontade para emitir o voto. Passaremos para votação nominal. É só sim ou não, não tem mais conversa. Vereadora Paulina. Meu voto é sim, para aprovar as contas. Joaquim. Sim, para prestar. Guilherme. Sim. Antônio Carlos. Sim. Valdeci. Sim. Rafael. Não. Mauro. Não. Vereador Zé Cássio. Sim. O decreto legislativo 002 foi aprovado por 7 votos. Porque mudou, né? Paraliso a reunião para elaboração da redação final. Vocês desculpa. Agora eu já vou falar aqui, gente, a pauta da reunião do dia 2. Que vocês já fazem os pareceres, né? Emenda ao orçamento de 2020. Projeto de lei 020, que dispõe sobre... Não, esse não. Projeto de resolução 01, que institui o Código de Ética de Decoro Parlamentar. Projeto de lei 019, que dispõe sobre autorização de alienação de bens. Projeto de lei 09, que fixa os subsídios dos vereadores e do prefeito. O 09 é do prefeito e vice. E o projeto de resolução 03, que é dos vereadores. Está todos na pauta para o dia 2. As emendas também, já coloquei aqui. Viu? Esses estão todos na pauta. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa reunião e boa noite a todos.